Oi, gente! Boa noite! Opa! A convidada da noite já chegou! E aí? Manu, vou te enviar o convite. Oi, Manu! Olá! Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Ajeitando Tudo aqui os bem? Como que tá povos. aí na Chapada? Me conta! Ah, tá tudo bem, né? Imagino que comparando com as grandes capitais, né? Por aqui tá tudo bem. Mas tá delicado também, né? A gente sobrevive aqui do turismo, a grande maioria das pessoas, aí tem essa questão. Sim, é verdade. Mas, né, dentro do contexto, né? Claro, são contextos, mas vocês estão abençoados aí pela natureza divina. Ah, com certeza, isso sem dúvida. E aqui também tem aquela colaboração forte, né? Aquele senso de colaboração forte. Então, a galera Aquele se senso da lua de ajuda. aquário hoje, né, Manu? Sim, exato. Então a galera se ajuda Bom, bastante, aí já fica melhor a situação. beleza. Olha, eu vou te apresentar com as minhas palavras e aí eu passo a bola para você se auto-apresentar, tá bom? Tá bom. Então, gente, essa é a Manu do Dicas Elementais. Eu não conhecia a Manu pessoalmente, embora a gente quase tenha conseguido na última vez que eu estava aí na Chapada dos Veadeiros, É que foi esse verdade. ano, na verdade. Foi. Mas minha passagem foi muito rápida, eu fiquei uma semana, eu estava fazendo mudança e eu não consegui encontrar a Manu pessoalmente, mas a Lua está em aquário hoje, né? E somos amigas virtuais. É mesmo. A gente está Total. conectada aqui nas redes há um bom tempo. Já trocamos várias figurinhas, ideias por direct, inbox. E eu sou muito fã, admiradora do trabalho da Manu, porque com Não. essa lua em aquário hoje, né, ela une, o aquário fala da união, então ela une a magnitude, nossa, toda a potência da astrologia do calendário maia, né, da astrologia maia, que é uma astrologia diferente que a gente vai abordar hoje, dentro do que a gente conseguir, né? Que trabalha com Sim. outro tipo de tempo e espaço, outra mensuração de tempo, de calendário, de ciclos, né? São 13 luas. E ela junta Exato. essa potência com a astrologia ocidental clássica, que eu particularmente, embora né, nas minhas consultas esteja toda a magnitude de ferramentas que eu me enveredei aí, eu coloco tudo junto no caldeirão, mas eu não me aprofundo tanto na Maia, né? Ela agrega valor ao meu trabalho. E eu conheci profundamente a astrologia maia aí na Chapada, Manu. Eu fiz Eu aula também. com. Agora eu esqueci o nome das pessoas, mas, meu, passei vários dias fora do tempo aí, nos rituais, fiz aulas aí com professores bons, né? Galera aqui aí da Tem, nossa, aqui Chapada. tem. Bom, então eu passei a bola para você se auto-apresentar agora. Boa noite a todos. Estou vendo muita gente querida por aqui. Ó, a Fê entrou agora. Diga aí, Manu. Ah, então, é isso mesmo. É, Bom, eu sou uma curiosa, né, por natureza, então sempre gostei de tudo que era esotérico e místico desde criança. A astrologia, ela tá comigo desde sempre, assim, né? Claro que estudando muito superficial quando era criança, adolescente, e depois fui me aprofundando. E aí o sincronário, ele apareceu para mim em 2014, se eu não me engano, meio que aleatório, assim, chegou alguém falando comigo sobre o sincronário, eu já fiquei super curiosa, mas na época também não entendi muito e deixei meio pra lá. Comecei a estudar, não entendi muito e deixei pra lá. E aí cheguei aqui na Chapada e tudo retomou, né? Porque aqui
Oi, tudo bem? Qual o seu Kim? Qual o seu signo? E aí, logo que eu cheguei aqui, eu fui trabalhar na loja da Nega, que é uma loja de cristais. Eu trabalhei 11 Nossa, meses você lá. se alimentou da fonte da Exato. astrologia. Trabalhei 11 meses com ela e ela tem um conhecimento bem profundo do sincronário e ela atende, né, lá na loja dela com sincronário todos os dias. Então, todos os dias eu estava ali entre os cristais e o Maia e só Nossa. absorvendo. E ela me ensinando, né, porque ela gosta de ensinar, mas de uma maneira meio dela, assim. Aí ela me ensinando daquele jeitão e eu paralelamente procurando mais informações. E aí foi integrando, a hora que eu percebi eu já estava usando de uma maneira muito natural. E aí comecei a perceber que tinha muita sincronia com a astrologia, né? Que uma não Nossa, interfere a outra, total. mas que a hora que você junta as duas, você fala, nossa, agora faz todo sentido. Uma coisa que você não entende muito bem na astrologia, a hora que chega o sincronário ali junto, fica tudo muito mais claro. E o contrário também acontece. Sabe Então é que é muito sempre. legal dessa sua fala, Manu, que eu também tive essa mesma sensação que a Lua está em Aquário hoje, e o Aquário na astrologia moderna, clássica, é filho de Saturno e Urano, quer dizer, é uma contradição em pessoa, né? Aham. É ordem e causa, é super complexo o Aquário, eu acho um dos signos mais complexos. Mas ao Sim. mesmo tempo, ele ajuda muito a gente a ver a união, né, Aquário, dos Uhum. opostos complementares. Sim. Então, eu acho que essa sensação que você teve, né, eu também tive e traduz muito essa essência aquariana, que é a nova era que a gente está indo, né? De Uhum. união, de Exato. cabe tudo, e são muitas linguagens diferentes para dizer a mesma coisa. Aham, E, 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 exatamente. e pela minha observação empírica dos últimos tempos, né? Porque um astrólogo ele nada mais é do que um observador, um Uhum. ótimo observador e tradutor. Então, Tradutor. eu tenho observado que a astrologia clássica ocidental e a astrologia maia, elas estão cada vez mais. Você percebeu Uhum. isso nesse ano de Ah, 2020? completamente. Como Completamente. tá Afinado, praticamente. né? Vamos falar então para o pessoal que está meio tipo, que nunca ouviu, que está curioso, que tem um Uhum. conhecimento. Hoje, né? Então, eu vou dizer aqui do calendário da astrologia ocidental clássica que hoje a gente está numa lua em Aquário. E na astrologia Uhum. maia, Manu, a gente está no que hoje? Eu sei, mas Hoje eu é tô o fingindo que eu não dia do. sei. Hoje é o dia do Kim humano ressonante amarelo, Kim 72. Olha aí, E hoje é um dia gente. portal. Hoje é um dia portal, um selo portal. Um selo portal é quando a gente fala, né, pela simbologia maia, aqui pela sabedoria maia, quando as dimensões estão mais alinhadas e a gente consegue se conectar melhor com as outras esferas, né, com as outras dimensões. Então a gente consegue receber mais informações. E aí cada um percebe esse dia portal de uma maneira, né? Às vezes para mim eu percebo que fica meio confuso, que eu não consigo tomar decisões muito claras, porque começa a chegar muita informação. E é um dia que eu prefiro não tomar decisões, que eu prefiro absorver, observar e deixar passar. E no dia seguinte a gente vai tomando as decisões. Então, um dia de Seria um portal, tipo, a dia gente mais, recebe seria um dia mais feminino, mais receptivo. mais receptivo, é. É um portal, né? E A gente olha, tá e olha que abertinho. interessante, né, Manu? Porque é o Kim do humano e a Humano, palavra que é. define Aquário, além de liberdade, é a humanidade, né? Ele é Humanidade. o humano, humanista, humanitário do zodíaco. Então, Sim. isso para dizer para vocês que, meu, só de falar isso de uma forma simples e básica, a gente já confirma que realmente está tendo esse alinhamento cada vez maior dos saberes, né? Por quê? Uhum. Porque a gente está indo para uma era da união, né, Manu? A gente Exato. a cura de toda essa herança de era de peixes que a gente está se despedindo é a cura da Uhum. exclusão, da separação e o aquário é integração, reunião, né? Uhum. E que não existe uma verdade absoluta, né? Que existem várias maneiras de enxergar alguma coisa. E que cada um vai ressoar com alguma verdade, né? Tem gente que não ressoa com a astrologia e ressoa com Maia. Tem gente que não ressoa com nenhuma das duas e vai para outra linha. Então, mas no fim é tudo Exato. falar a mesma coisa, né? Tudo fala sobre a gente se olhar, se conhecer, se respeitar, respeitar o outro
Praticar o E amor entender que incondicional. exato. Entender que a verdade está aí, que a gente tem várias maneiras de enxergar ela, de traduzir ela. E o selo do Mano, ele fala sobre o poder do livre-arbítrio. Porque se a gente for olhar, né, para eles é muito representativo, assim, são desenhinhos, né, para quem nunca viu, são desenhos coloridos, que é vermelho, branco, azul e amarelo. E eles têm sempre um nome muito representativo. O humano é o humano que a gente conhece, né, o ser humano. E até onde se sabe, somos os únicos seres na Terra que têm o poder do livre-arbítrio, né? Até onde se sabe é assim. Então, por Até, isso que ele traz até o uma poder. certa consciência, né? É, até um certo ponto é o poder do livre-arbítrio. Então, o humano ele diz que a gente precisa fazer escolhas com responsabilidade. E aí, de novo, a relação com o aquário, porque as minhas escolhas, ela interfere não só a minha vida, mas ela interfere a vida de todas as pessoas à minha volta, porque todo mundo tá ligado, todo mundo vive numa sociedade, né? Então, o humano, ele tem. Eu vejo o humano muito parecido assim com o aquário. Eu sempre faço essa relação para mim. É o humano e a águia. Eu acho que são dois selos muito parecidos com o aquário. Porque a A águia tem visão esse do ampliar da todo, né? visão. E o humano traz esse humano, né? Somos humanos e a gente tem que colaborar, tem que viver no coletivo. E aí a responsabilidade das escolhas, né? Que a gente não. A gente não tem como a gente fazer uma coisa e não impactar o outro. Então, sempre procurar fazer escolhas que tragam impactos positivos. E aí é a responsabilidade, né? A responsabilidade de Saturno e de Aquário. Que tá em aquário agora, né? Exato. E retrógrado, né, mano? Pedindo essa Nossa. revisão, que a gente, né, é tudo isso que está acontecendo de um pedido humanitário de igualdade, liberdade, fraternidade, de cooperação, de reunião de egrégora, de somos todos um, Uhum. estamos todos no mesmo barco, embora, Uhum. né? Não, todos no mesmo barco, mas cada um dentro de um veículo dentro desse barco, que são os É. privilégios, né, que estão sendo escancarados aí Uhum. Nesse para a ano do gente ter sol, né? um. Tudo vindo às claras. Exato, exato. E muito legal que você falou que no selo, né? É importante dizer que na astrologia maia, selo é a mesma coisa que signo, né? Como se fosse Uhum. o signo, a É. lua do dia, o signo do Sim. mês. É, o selo, E ele é o arquétipo, né? São 20 selos, representam 20 arquétipos. Na astrologia, 12 signos, 12 arquétipos. Então tem essa por relação. enquanto, né, Manu? Por enquanto. Porque já É, falando da porque. visão futurista aquariana, eu Uhum. acho que a gente vai ter mudanças aí também Sim. Será que o no Serpentário entra? Serpentário. É aquela constelação lá, será que ela vai entrar nos Gente, eu 12? não tô sabendo. Que Ah, teve constel... uma. Deve ser uma constelação Teve, lilitiana essa com esse nome. teve uma época aí que se falaram, que até usaram isso para questionar a astrologia, porque tem uma Ah, constelação que é putz, ai, entre Escorpião e Sagitário, que é tô Serpentário, lá, lá, ligada. lá. Aham. Ah, essa daí eu nem escuto mais. Não, é só pra, Essa daí é tipo a pra... Terra é plana, eu já nem rolo. É Se falar, tá, verdade. beleza, beleza. Aham. Mas, ó, Manu, você falou que o Kim de hoje, né, do humano, ele tá muito conectado ao livre-arbítrio. E a gente tá no momento de trânsito solar, né, geminiano, que tá trazendo muito a necessidade da gente parar mesmo para ter clareza do que, né, das nossas escolhas, dos nossos, quer dizer, dos nossos pensamentos que influenciam nas Uhum. nossas emoções, nas nossas ações, o alinhamento da comunicação, né, a união de Uhum. pensar, falar, sentir e fazer, que é o que a gente precisa chegar para aliviar e dissolver o sofrimento na Terra, né? A contradição e a incoerência. Sim. E aí, sobre esse tema do livre-arbítrio, eu acho que é importante a gente falar que a gente está realmente num momento de transição planetária que está nas nossas mãos, né, Manu? Não sei se você concorda comigo, está nas Uhum. nossas mãos, nesse momento, até de parada estratégica, cósmica, a gente não mais poder ficar num lugar de vítima e tipo, putz, eu Uhum. não tô feliz, a minha vida não tá legal, eu tô insatisfeito, mas isso é culpa Ah,
do Sim. passado, é porque eu isso, é porque meus Muito pais, é essa troca do nodo, né? Do nodo câncer sagitário, câncer. tipo da vítima, né? Câncer, vítima, se a gente for olhar para esse lado. Que tira a responsabilidade de si, Exato. coloca a responsabilidade no outro, né? O Capricórnio ali falando, não, a responsabilidade é nossa, a gente tem que fazer. E Muito essa aí, depois mudança do desse câncer, eixo. vem o nó do norte em Gêmeos falando: então, agora você não estava na vítima, então agora o Capricórnio te deu a oportunidade de você escolher para sair, para ser livre, né? Hoje a gente está com a Uhum. lua em Aquário, que é a liberdade, e o nó do sul, perigoso aí em Sagitário, que é exatamente isso, né, Manu? Até Uhum. onde a gente pode. Eu até fiz uma entrevista, uma live ontem com um amigo da Guatemala, e ontem a gente estava no selo do macaco, a gente ia até fazer ontem, né? É. E ele é uma pessoa extremamente livre, criativa, autêntica, que são três atributos, qualidades, características muito fortes de Aquário, né? E eu perguntei para ele: você se considera livre? E aí queria trabalhar de repente esse tema aqui com você, né? Da Uhum. liberdade, né? O que que é liberdade? O que que é liberdade para esse selo do humano? Será que está conectado apenas, né, ao livre-arbítrio? O que que você sente? A liberdade para o selo do humano, eu acho que é a responsabilidade mesmo. Você acha Porque que está quando mais ligado à você. responsabilidade A das escolhas? responsabilidade. Aham. Porque aí se a gente pensando, né? Se eu faço uma escolha com responsabilidade, pensando em mim, pensando no outro, eu tô tendo o domínio da atitude que eu vou tomar ali. E, consequentemente, eu tenho o domínio do que vai acontecer ali, né? Você está Então, eu tipo tô numa desenhando, ilusão de controle, é isso? eu tô desenhando mais ou menos como que vai ser o que eu escolhi, né? O que eu escolhi vai estar pautado em como eu tô tomando minhas atitudes no agora. Então, eu acho que esse livre-arbítrio do humano, essa responsabilidade do humano, ele vem com esse livre-arbítrio, que eu faço as minhas escolhas e eu desenho o meu caminho de acordo com o que eu quero. Porque Você é se eu o não, se eu co-criador da realidade. Exato, porque se eu deixo a minha escolha na mão do outro, eu vou estar sendo refém do que o outro está escolhendo para mim. Então eu não tenho uma liberdade para onde eu tô indo, né? Uma liberdade de escolha. Eu tô ali só num barco à deriva, e se alguém puxa a cordinha eu vou para um lado, se alguém puxa a cordinha eu vou para o outro. Não tô com o remo ali, né? Não tô com a possibilidade de escolher para o caminho que eu vou. Mas o que eu E vejo muito hoje, hoje em dia eu vejo muito a liberdade com a responsabilidade. Antes eu era bem ao contrário, né? Eu tô passando agora pelo meu retorno de Saturno. Antes eu não queria me nossa, responsabilizar por você está nada. apropriada do assunto. Exato. Antes eu não queria me responsabilizar com nada, que eu achava que qualquer responsabilidade que eu tivesse ia tirar minha liberdade. E aí hoje eu já estou entendendo completamente diferente. Que Mas quando eu me aí, né, Manu, responsabilizo. desculpa te cortar, porque aí tá pegando a distorção do Capricórnio, do Aquário, do patriarcado, né? Que é o Uhum, masculino distorcido, que é a autoridade como autoritarismo, que a gente pega um uhum, ranço de ordem, sim, de disciplina, de responsabilidade, entendendo que tudo isso é restrição, é cercear a nossa livre expressão, porque uhum, um lastro da nossa criação, da herança cultural ancestral que todos nós tivemos contato, né? exato. A gente está Porque a gente tá. ressignificando. Esse momento é muito esse caos instalado, eu vejo que é muito por isso, né? Pra gente desconstruir muita coisa. E que se o feminino não for integrado agora, a gente não vai sobreviver. Então é o momento que o Ai, vamos feminino falar ele disso então? vamos, que é o Vamos falar. momento que o feminino tem que vir muito forte, né? Não como uma questão de excluir o masculino, né? Porque também a gente vai para um outro extremo que eu também vejo que não é saudável. A gente já percebe que Uhum. os extremos aqui não são saudáveis, né? Que é sempre um lugar de vamos integrar, vamos Caminho unir a do força da meio. criação. A força da criação é o feminino e o masculino junto. Sem isso a gente não É, consegue, né? Sol e lua. Sem isso não existe a isso. criação. Então eu vejo que é muito esse E, caminho. e na sua visão, na sua experiência, na sua caminhada, Manu, como você acha que a gente pode, né, encontrar esse estado que não é permanente, que, né, altos e baixos, varia, expande, contrai.
Uhum, de consciência, de reunião de yoga dentro e fora de nós, nesse equilíbrio na troca do dar e do receber. uhum. Nossa, é bem complexo, porque eu tô nesse momento de resgatar esse feminino. Porque eu sempre fui. Eu sou uma canceriana, mas sempre fui pro outro extremo do câncer, né? Eu sempre. Não, dou conta de tudo, faço sozinha, não sofro, não choro. Começava já a sentir alguma coisinha, ai, ignora isso e se distrai com outra coisa. Então, eu sempre E neguei muito meus sentimentos. você atribui isso a quê no seu mapa, Manu? Eu tenho o Sol em oposição a Saturno. Sol na casa 8 em oposição a Saturno na 2. Então eu vejo que é muito essa questão, né? Os dois Uma eixos são muito fortes rigidez, no meu né? mapa, né? Os dois signos, porque o Saturno tem o Saturno, né? Saturno em Capricórnio, Netuno e Urano, ali bem juntinhos, os três. E aí do outro lado, Sol e Júpiter e Quirón em Câncer. Então, cada um Uh! puxando para um lado, assim. E aí, sempre vi que como uma maneira de me defender, né, esse corpo molengo que é o caranguejo, né, eu criei essa casca bem rígida do caranguejo. Então, não permitia, não, é muito difícil para mim me permitir essa vulnerabilidade, né, me permitir que alguém entre, se adentre, que eu demonstre esse feminino. Então Bem é algo que eu tô caranguejo. procurando agora entrar em contato, assim, tô procurando lidar mais com sentimentos, me permitir receber, porque para mim é muito difícil receber. Eu dou Ahá! demais e nossa, receber para mim é muito difícil. Eu sempre não, tá tudo bem. Pegamos o ponto. O ponto é esse. O ponto de Uhum, transição, de cura do feminino é esse, Manu. E na uhum, verdade, né, pelo que eu sei, você falou, eu tenho muita dificuldade de receber, eu dou, mas na verdade não tá dando. Porque a gente só uhum, pode dar quando a gente recebe, senão é um falso dar, não é um doar, é uhum, uma falsa sim, caridade, é aquele dar esperando receber algo em troca, né? aham, exato. E aí depois não recebe, depois fica lá apontando o dedinho, né? Aí entra na vitimização. Então eu vejo Exatamente. que Na é muito criança isso. carente, né? Na Na criança carência. carente. Aham. Então eu vejo que a gente está muito nesse momento, né? Porque eu vejo agora que não só eu que tenho essa dificuldade, que eu percebo isso em muitas mulheres à minha volta, né? Muitas, assim. Uma dificuldade de lidar Acho com esse que feminino todo mundo, saudável. né, Manu? Acho que todo É. mundo, porque já aproveitando o Kim do Dia do Humano, é uma questão humanitária, planetária, né? É um reequilíbrio do ecossistema, Uhum, da frequência da energia em Yang, né? exato. E se a gente não for agora para esse momento de nutrição, né, real, de cada um se nutrir, se cuidar, se olhar com verdade, para aí poder levar isso para o outro, também não adianta muito, porque um outro lado que eu tô vendo muito também nesse momento é uma movimentação muito grande para o outro, mas tá faltando um Uhum. olhar para si. E aí fica, do mesmo jeito fica descompensado, né? Não dá também para olhar só para si e esquecer o outro, mas não dá para olhar só para o outro e esquecer de si, porque a gente tá só tapando só com a peneira ali. Tá só escondendo algo que é para vir à tona, né? Porque é um momento que tá sendo tudo muito mexido, que a gente precisa olhar para dentro. E E como esse olhar você para disse dentro, que o ano do sol, né, tá iluminando tudo, não tem buraco que vai ficar escondido esse ano. só o holofote ali. E no Maia esse ano, né? No Maia a gente conta o ano a partir do dia 26 de julho. Então, do dia 26 de julho do ano passado até o 26 de julho desse ano é o ano do mago. E o ano do É. mago, ele fala de duas coisas muito bonitas, assim, de duas coisas, né? Uma coisa que é a gente despertar o nosso mestre interior e deixar de olhar para Aham. os mestres, para os gurus e adorar divindades não, né? Adorar essas pessoas que se colocam como mestres e gurus e achar o nosso É o mestre nosso interior. poder de sermos co-criadores da realidade, né? É isso. Um Uhum, alquimista. exatamente. E a outra questão é que as ilusões, elas caem, né? Tudo que é uma ilusão começa a vir à tona, a verdade começa a aparecer. E Porque isso, o na mago, ele também é um verdade, ilusionista. a gente pode ter muito medo, né, Manu? Mas, na verdade, já aproveitando a lua de aquário hoje, essa pode ser a grande liberação, né? Tipo, a gente tem uma ilusão que se a gente, aproveitando o gancho que você falou do feminino, se a gente se vulnerabilizar, a gente vai ser rejeitado.
Se a Uhum. gente demonstrar o que a gente sente, a gente vai ser. Ser Se a gente fraca, né? confiar, a gente vai ser traído. Traumas Uhum. relacionados à infância, que o último eclipse do Nó do Norte em Câncer ainda vai acontecer esse mês, né? Daqui a pouco, na Lua Uhum. Nova. Nossa, segura E com aí, já Mercúrio estamos. retrógrado, né? Quer dizer, ainda tem mais Aham. 6 meses aí de rebordosa. Tem o arremate final para fazer aí, né? Uhum. E esqueci o que eu estava falando. Esqueci, não, me perdi. Mas. É... me perdi. É, também. Mas a gente tava falando do mago, aí a gente falou. Ah, enfim. Do mago, de co-criar a realidade e dessa alquimia, é isso. Aham. E agora a gente E. vai entrar no ano da tormenta, dia 26 de julho. Nossa, meu O ano da tormenta Deus! lunar. Tormenta lunar ainda, né? Porque Lunar é o tom entrou do desde desafio. ano retrasado ali aquele ciclo novo, né? Nossa, imagina agora. Ah, Ô a gente Manu, o já que tá que meio você acha? preparado, Você né? acha que a Tormenta é mais hard, é mais puxada que o Mago? Eu acho que é. E vai ser, olha que interessante, Não sei, sabia? vai pegar 6 meses antes da entrada de Saturno em Aquário. Eu não sei, porque talvez o mago ele seja mais desafiador porque ele tira as ilusões, né? Ele tira aquilo que está escondido que a gente acha que é uma verdade. Ele vem e mostra a verdade na nossa cara, que é o Netuno também retrógrado, né? Que vai acontecer. Então eu acho que esse lidar com a realidade pode ser um pouco mais complexo do que a gente se permitir transformar. Eu acho que a tormenta ela traz muita coisa à tona, mas é coisa que a gente já sabe, né? É coisa que a gente já tem uma consciência que precisa mudar. Ou não, Manu. O mago ele traz Tem, aquilo que está tem muita gente escondido, né? tem muita gente que não, que ainda não, Manu. Assim, se a gente parar para pensar, né, quem tá trocando ideia assim que nem a gente, são poucos dentro da Ah, sim. massa humana, saca? Então, Uhum. tipo, eu acho que o mago tá vindo com esse chacoalhão mesmo, como você disse, né? Esse, volta pra terra, né? E desce, desce daí e tapinha na cara para você tomar um choque de despertar, né? Oi, acorda, você Aham. estava dormindo. Mas a tormenta, ao meu ver, é uma energia de Yansan, né? Tanto é que 2020 a gente está sendo regido por Xangô, né? E Uhum. Xangô é uma energia muito diferente de Yansan. Yansan eu acho que aí sim, cara, aí sim a gente vai, É. beleza, a gente vai estar desperto para uma realidade, mas claro, né? Vai ser de julho desse ano a julho do ano que vem a tormenta, mas ela vai realmente jogar na nossa cara se a gente acha que esse momento está mostrando que a gente não tem controle dos nossos planos, aí sim que vai vir, né? Yansan, os ventos, Uhum. as surpresas, o inesperado, porque também Saturno vai entrar em Aquário, né? Tirando tudo do lugar. Exato. É, eu vou continuar, né? Continuar a transformação ali. E a gente vai entrar Sim. na tormenta também, na onda da tormenta agora, dia 16 de junho. Então a gente acho que vai Ah, ter um gostinho é? do que vai acontecer. Talvez a Uau! gente E com pode ter um Mercúrio gostinho, né? retrógrado, né? 16 de junho começa a tormenta magnética. Nossa, gente, vai ser, olha aí com a lua nova eclipsada de câncer, aí vai ter eclipse em Capricórnio. Se Uau! maio tava difícil, junho é o chefão dessa fase de 2020. É verdade. Eu tenho dito para os meus alunos, para quem está conectado comigo, que desde março a gente está num pré-aquecimento. E que, para mim, na minha visão astrológica da minha linha, os meses mais difíceis seriam junho, julho e agosto. E, bom, assim, Uhum. normalmente todo ano né, Manu? Porque é o momento que basicamente todos os planetas sociais e geracionais ficam retrógrados. E ainda Uhum. esse ano a gente, né, a cada 2 anos fica Marte, Vênus também.
e a gente tá com esse sorteio. Mas eu acho legal dizer que quando a gente até usa essa energia aquariana disponível hoje para a gente enxergar além, né, e ter essa visão macro, a gente consegue ver que absolutamente tudo é para o nosso bem, é para a nossa evolução, que tem Uhum. uma sabedoria muito maior do que a gente, né, mexendo os pauzinhos e fazendo o que precisa ser feito para restabelecer o equilíbrio na Terra. Basicamente é isso, né? Eu Exato. Manu, eu vi uma amiga minha que foi minha aluna, também minha cliente há anos e, né, enfim, tá no caminho dela de coaching e tal. E ela ficou uns 3 meses na casa dela com uma bebê dela, ela não saiu pra nada e ela pegou Covid. E ela fez o. É, porque, Meu enfim, Deus. pega comida, pede comida, sabe-se lá de Uhum. onde veio, né? E ela tá em Manaus. Manaus tá super Nossa, sim. forte, né? Então, tô dizendo isso porque ela fez um vídeo falando, cara, a gente realmente não pode subestimar, né, a força da vida, né? O que tem que Uhum. acontecer, acontece. Eu acho legal a gente estar falando isso hoje porque você traz uma visão do humano que, cara, a responsa está nas nossas mãos, nós somos co-criadores da realidade, nós temos aí o poder, né? Mas a gente não Uhum. pode esquecer que é uma dança. É, Então a gente claro. está de um lado da dança e a vida que é muito maior que a gente está do outro lado. Uhum. É. Não, a gente tem que confiar também, né? Confiar que. Se a gente não. Isso também é muito feminino, né? Se a gente não confiar e não se entregar ao fluxo, se a gente ficar numa energia Aham! muito masculina de resistência, de controle de mente, a gente vai sofrer muito mais. Muito mais, Que sem isso é dúvida. super aquário, né, Manu? Uhum. Se a gente Super é. aquário. Ir para o ar, né? Ele é do elemento ar, ir para o mental, ir para o Uhum. intelectual. Sim. Eu sinto que o aquário ele é bem resistente, assim. Ah, sim, sim. Ainda mais nos ideais, né? Nos ideais que tem ideias fixas, né? Que viram ideais. Então tem essa teimosia, tem essa dificuldade de mudar de opinião, né? Uma opinião muito forte. E aí esse Saturno em Aquário também traz isso, né? Porque se a gente tem uma opinião muito forte, um ideal muito forte, pode ser que ele já também não seja mais o necessário para essa nova era, né? Para essa nova construção. Que tudo precisa ser revisado para mim, né? Eu vejo que esse é o momento que não existem verdades absolutas mesmo, que a gente precisa revisar tudo. Tudo que a gente acredita, tudo que Revisar a todo o gente nosso sempre sistema de acreditou, crenças, né? tudo que a gente sempre acreditou precisa ser revisado. Até porque as verdades estão vindo, né? As verdades estão chegando. Então, não tem como a gente se manter num padrão de pensamento, num padrão de ideal, um padrão de crença. Tudo tem que ser questionado nesse momento. Olha, Manu, alguém fez uma pergunta aqui. A Melissa, eu acho que a Melissa, eu conheço a Melissa. Tormenta é bom para entender o movimento natural da vida, para focar em planejamento e deixar as máscaras caírem, isto é, trazendo a oportunidade de elucidar caminhos. E aí, Manu? Eu tenho uma visão da tormenta que eu não gosto de tomar decisão em dia de tormenta. Eu sou da onda da tormenta. Então a tormenta ela mexe comigo. Então, eu não sei se ela é um bom momento para. É um bom momento para questionar, né? Um bom momento para a gente olhar tudo, né? Já que tudo sai do lugar, a gente olha tudo, toda aquela bagunça e consegue discernir o que continua e o que precisa ser transformado para levar adiante, né? Mas eu já. Mas essa é a minha experiência pessoal. A tormenta é ao meu ver, a palavra que melhor define ela é um catalisador, né? Ela é um Uhum, catalisador, uma energia propulsora para exato. uma Sem a mudança tormenta não acontece radical. nenhuma mudança. Que é no meio daquela tormenta ali, que quando a gente tá no olho do furacão, né, que a gente consegue puxar aquela energia pra gente e ter força pra mudar. É uma força de movimento, né? Uhum. De autogeração de A tormenta energia. é o meu análogo, mano. Se eu olhar o meu Kim de frente, ele tá do meu lado esquerdo. Qual que é Tipo, esse lado?
Eu sou 200, eu sou sol harmônico. Ah, Sol. Eu acho que é. É o É, análogo, não é? é Ela o me dá, análogo. É, ela é minha amiga. Ela é minha amiga, aham, não é? seu ombro amigo. Eu sempre falo que o Kim análogo é o nosso ombro amigo. É aquele amigo que ele tá ali pra apoiar a gente, né? Para vocês verem quem está assistindo aí como faz sentido. Vamos fazer essa brincadeira aqui, mano? Ó, na Vamos. astrologia, os... olha, isso é análogo, Melissa. Uhum. Na astrologia ocidental clássica, eu sou Sol em Escorpião, de casa 9. E a casa Uhum. 9 é análoga a Sagitário. Então, que tem uma missão muito comprometida com buscar a própria verdade. E que eu saiba, na astrologia maia, o Kim do Sol, ele também tem esse compromisso, né, mano, de iluminar a Iluminar. consciência, né? Uhum. E eu faço isso de uma forma profunda, escorpiana, né? Escarafunchando as sombras para poder trazer Exato. luz. E é E muito o bom esse amor. equilíbrio do Sol com o Escorpião, porque o Sol, eu vejo que a maioria das pessoas do Sol, elas têm uma dificuldade de olhar para as sombras, né? Porque se às vezes as pessoas do selo do Sol focam muito na luz, no brilho, e fica muito naquele mundo iluminado e não olha as sombras, né? Começa a O negar as ego sombras. espiritual, né? O ego espiritual. Então o Escorpião, ele já te traz assim, tá? Vamos iluminar, mas vamos iluminar essas sombras aí também. Eu acho que é uma Na combinação bem verdade, legal. é através da sombra que a gente acha a luz, né? É isso. Uhum, A senão fica uma função da falsa luz é luz. iluminar a sombra, né? É, sempre E aí, integrar, né? por ser escorpião, eu vejo que o análogo da tormenta é meu amigo mesmo, porque a função do escorpião é mudar e transformar, né? Então precisa ter Uhum, vamos, desapega, exato. desprende aí. Transforma. E o seu, Com Manu? certeza. Você Eu é sou câncer câncer de de casa casa 8? 8, câncer de casa 8, ascendente em Sagitário e sou do Kim do vento autoexistente, da Umbra também. Comunicação, né? Aí eu tenho Vênus e Lua em Gêmeos, né? Então Aham, eu olha aí, entendi gente, muito tá vendo? mais. Eu entendi muito mais essa minha Lua e Vênus em Gêmeos quando eu entendi esse Kim, quando eu entendi o vento autoexistente. Aí eu falei, entendi, faz sentido. E a Que o Lua em vento é a Gêmeos, comunicação. ela é super canal, né, Manu? Ela é um super canal. Eu falo para os meus alunos que você nasceu com Lua em Gêmeos e Lua em Peixes, você não tem para onde correr, você vai ser um canal Tem que mediúnico, comunicar. Aham. vai ter que desenvolver a mediunidade, né? É De uma canal maneira de ou de outra. sensão terra. Deixa eu Uhum. ver aqui. Você trouxe algum assunto, algum tema pra gente, Manu? Vamos, continuamos Não, no flow do deixei bate-papo. livre, é. Deixou Deixei livre, livre. né? A Lua tá em Deixei aquário. livre. É, eu falei, vamos no improviso, vamos no fluxo. Do jeito que fluir, fluiu. É assim que eu tô fazendo as lives também. Gente, alguém tem alguma pergunta que não seja Bom tipo, demais. eu sou do signo do quintal, o que isso significa? Que a gente não vai responder se você agenda uma consulta com a gente, né? Exato. Muito complexo Mas, para responder tão rápido assim. olha lá, alguém falou, Manu, fala sobre o Ai, 1570. Rayane, depois a gente fala sobre o seu Kim. Tá vendo? É a Ray, amiga. E, Manu, ainda, né, vamos pegar o gancho dessa transição planetária, esse resgate dos movimentos populares, né, dos movimentos sociais, dos movimentos de reivindicação. Como que a gente pode correlacionar isso na astrologia maia nesse momento? E se você puder explicar para quem de repente vai estar nos ouvindo agora ou não tem ideia da astrologia maia, que você até fez um post hoje falando do calendário, né? Que nem é certo chamar de astrologia maia, né? Eu acho que certo, errado, né? É o jeito que entende. Se a pessoa entende dessa forma, é porque a galera mais tradicional fica meio puta, né? Quando a gente que trabalha assim com o negócio, a gente fala de uma maneira que eles não aceitam, eles ficam meio bravos. Mas eu acho que isso é
sabe? Tem tanta coisa para se preocupar do que ficar falando, a maneira certa de falar, lá, 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 lá. Eu comunico porque é a minha função comunicar, né? Mas que a hora de falar, fala do jeito que quer. Fala da maneira que as pessoas vão entender, né? Eu acho que isso é o mais importante também. Além do falar o certo, o correto, é falar de uma maneira que as pessoas entendam. E Então, eu vejo como que é que muito tem, isso. tem alguma correlação, Manu, porque na astrologia ocidental clássica a gente sabe que pelos trânsitos capricornianos e saturninos e plutonianos aí, tudo tá fazendo sentido do movimento do que está acontecendo. E na astrologia Uhum. maia? Eu acredito que é muito essa questão do mago mesmo, de fazer essa movimentação, né? De fazer sair desse lugar de acreditar numa ilusão, de acreditar que alguém vem de fora salvar, e sair dessa ilusão de que uma mágica vai acontecer, né? Que a Ah, gente tem que criar as coisas, a gente tem que ir atrás da mudança, a gente que é nós que somos, né, os co-criadores dessa realidade, a gente que vai fazer essa mudança acontecer. Não dá para esperar que venha um ser lá, né, que está no poder e que vai fazer a mágica acontecer e mudar tudo de uma hora para outra. ou Então, eu vejo seja, né, que Manu, o para mago é muito quem isso. nós estamos terceirizando e delegando o nosso poder pessoal, nosso poder de Uhum. escolha, o nosso poder de sermos felizes, a quem a gente está dando o nosso livre-arbítrio, né? Ou não usando Uhum. ele, né? Não usando, negando, falando não gosto, né? Eu acho que vem muito essa questão também de a gente começar a se empoderar da nossa capacidade de escolher, né? De escolher em quem vai colocar ali, como vai agir, né? Porque vejo muito também esse movimento de não vou me envolver, não faço parte disso, as pessoas se Não é calando, comigo. não é comigo. E esse se calar também é muito perigoso, né? Então é muito a gente. Vamos entender e vamos fazer essa mudança acontecer. Não vamos esperar uma mágica, não vamos colocar isso na mão do outro. Se a gente quer uma mudança, a gente tem que começar, né? Eu gosto muito da frase, não existe magia na Terra, né? Não existe magia no céu que possa operar na Terra se não tiver uma ação. Então tem que ter uma ação. Toda magia precisa de uma ação. Acho que o mago fala muito disso. Se a gente não tomar uma atitude, se a gente não fizer nada, a mágica não acontece. Até para a gente fazer um ritual, para a mágica acontecer, a gente tem que fazer um ritual, a gente tem que agir na matéria. Se a gente não age na Ou matéria, a mágica seja, não né, acontece. não basta viver de intenções, né? Não Não tem aquele basta. ditado, né, que intenção é legal, mas assim, se for só a intenção, Não né, dá fica só na certo. intenção. Olha, tem umas Uhum. perguntas aqui, tô vendo muita gente legal entrando. Oi, Moara, não sei se você tá aqui ainda, Adri. Alguém, a Eliana Torres pede, explica um pouco sobre o Tzolk'in, traduz o significado. Explicar sobre o Tzolk'in. Traduzir o significado, eu não entendi a pergunta, mas tá, o Tzolk'in, ele tem gente que fala que o Tzolk'in, ele realmente é uma maneira que os maias usavam para contar o tempo, e tem gente que fala que não, que foi um aperfeiçoamento, que o José Arguelles, que é um estudioso, que foi um estudioso do tempo maia, da sabedoria maia, ele pegou essa sabedoria e ele modificou algumas coisas, ele canalizou algumas mensagens e ele modificou algumas coisas no Tzolk'in. Então, ele é uma maneira de contar o tempo, de contar os dias. Então, o Tzolk'in, ele tem 260 dias, que também são 260 Qins, e cada dia tem uma energia. E aí são frequências, né? Cada dia tem uma energia que são frequências de luz, que são os selos, e frequências de sons, que são os tons. Então a gente une os dois, né? E dá o Qin, que é uma frequência de som com uma frequência de cor. E aí, para esse estudo, eles falam que essas frequências elas saem do sol central da galáxia, de Runabiku. Então, todo dia sai uma energia diferente dali que chega até nós, né? Que chega até nós aqui na Terra e que chega a todo o universo também. E a gente, para entender isso, a gente precisa traduzir. E uma maneira de traduzir é o Tzolk'in. E o Tzolk'in é matemática pura. Não tem para onde fugir, é uma matemática pura e perfeita. É Então, para perfeito, eles é né? assim, a matemática é a maneira como Deus se comunica com a gente. Que se Deus é perfeito, né? A matemática é o que mais se aproxima da perfeição. Então, a matemática ela vem como uma linguagem para a gente traduzir.
E aí, quando a gente começa a entender, quando a gente começa a estudar o Tzolk'in, a gente começa a perceber que as coisas falam com a gente mesmo, que os números falam com a gente. E que a gente começa a perceber um padrão, né? Se a gente começa a se ligar de qual é a energia daquele dia, a gente pode perceber que quando for a mesma energia desse dia, num outro momento, vai acontecer algo meio parecido. Que os ciclos, né? Que o tempo é cíclico, que o tempo não é linear, não é isso que a gente conhece. Não é nosso Que reloginho. supostamente é a tentativa de controle patriarcal do calendário gregoriano. Nossa, esse é um assunto que rende. Então, para quem não sabe, o calendário gregoriano, ele vem da palavra calenda, que era um livro de cobrança de impostos lá no Império Romano, na época do Império Romano. E aí passou por modificações pela igreja, então pelos papas. E a igreja a gente sabe que é um lugar onde a mulher não tem vez, né? Então esse calendário ele é muito baseado na contagem do sol. Ele conta nosso calendário gregoriano. Ele conta o tempo que o sol leva, que a Terra leva para dar a volta ao sol. E ele conta 12 meses, que são completamente irregulares, de 28, 30, 31 dias, afastando a gente do ciclo natural. Do E ele ciclo lunar, do desconsidera ciclo completamente, menstrual, né? desconsidera completamente o ciclo feminino, o ciclo lunar, que são 13 luas de 28 dias. Então ele conta muito o tempo a partir de uma visão masculina, né? Então ele exclui o feminino e Ele conta o tá em masculino. função ainda da energia do medo e do controle. Ele funciona na energia do medo, né? Do controle, Do controlar o ciclo. controle, controlar os impostos, controlar os pagamentos, para a Ou gente seja, enxergar que o também. tempo é dinheiro, que a gente é E linear, é né? isso, né? Padrão da escassez. Só que a escassez que não fica só no dinheiro, porque é a escassez do ciclo da vida, a escassez da vida, ela afeta todas as nossas relações, que até a Vênus está retrógrada, né? Falando sobre isso. Manu, a mesma moça Eliana pede se você gostaria, né, claro, de explicar sobre o que é o Kim oculto, o antípoda, a onda encantada. Nossa, acho que não vai dar tempo. Caramba, vai precisar de três lives, né? Aham. Tá. O Kim oculto, ele tá dentro do oráculo de destino. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui. Ai, meu Deus. Saiu. Esse é o oráculo de destino, o Kim oculto ele tá embaixo. E o Kim oculto, ele é uma energia que a gente tem dentro de nós, mas que ela tá oculta, que a gente não tem uma clareza sobre ela. Seria Então, análogo aí à Lua, Manu? aqui o oculto é a lua. O Kim oculto é a Não, lua de não hoje. que. Não que. Não. Seria análogo, tipo, à Lua, que é um Ah, aspecto sim, inconsciente que a oculto, gente. inconsciente. Que a gente sabe que tem, mas ela tá ali escondida, né? Então o Kim oculto é isso. É o que a gente não tem uma clareza sobre como tá aquela energia ali. E qual foi o outro que ela perguntou? Onda encantada? O antípoda. O antípoda é o desafio, a energia que desafia a gente. Que é como se fosse oposto complementar na astrologia. Desafia, mas leva a gente para um patamar acima de consciência também. Ajuda a gente nos aprendizados. E a onda encantada ela é uma fração de contagem de tempo no Tzolk'in, um período de 13 dias. Então no Tzolk'in é isso, né? O tempo é vivo. O tempo ele tem um aprendizado dentro de um ciclo. Ele não é simplesmente uma semana que começa e termina, que a gente começa trabalhando e termina triste porque vai ter que trabalhar de novo. No Tzolk'in o tempo é vivo, ele tem um aprendizado. Então a onda encantada ela é uma fração de contagem de tempo, é uma fração dentro do Tzolk'in de uma contagem de tempo de 13 dias. E a Então gente começa também com um tem a nossa propósito, onda pessoal, né, Manu? a gente nasce dentro de uma onda. A E gente essa nasce num dia que é um Kim dentro de uma onda encantada. e como você disse que da mesma forma a gente pode pensar, vamos ver então mês que vem como que vai ser o dia do humano, vai ter algo parecido com
o dia de hoje, porque os ciclos se repetem. Pelo que eu estudei da minha onda encantada pessoal, é realmente um mapa do tesouro. É basicamente um mapa astral, né? E aí você vê o que vai se repetindo na roda de Sansara ali, né? Nas camadas e Uhum. camadas do mesmo aprendizado. Então, cada Kim, né? São treze, né, Manu? São 20 no que na onda encantada? Na própria onda encantada. São 13, 15. São 13 Kins e o último lá em cima supostamente seria o seu nó do norte, não é? É, exato. Tipo, onde que a sua alma precisa chegar para Sim. Qual é o evoluir. aprendizado que. Tem o nó do norte e o nó do sul, se a gente for fazer essa analogia, né? Aqui Uhum. é onde qual é o seu propósito e aqui é o seu salto quântico, quando você finaliza um ciclo, quando você aprende. Então a onda encantada ela começa no tom do propósito, que é qual é o seu aprendizado para essa vida? O que você atrai para sua vida? Como você aprende? E aqui é como você finaliza um ciclo. Quando você terminou, né, quando você aprendeu sobre algo, é esse tom que a gente acessa aqui, que é o tom cósmico. Tipo, se São você, 13. parabéns, você passou ou repetiu de ano, né? Parabéns, você passou para o próximo aprendizado, porque aí, né, continua. O espiral continua. Então aqui o tempo ele é visto como espiral. A gente sempre finaliza um ciclo, mas ele não fecha, né? E a gente dá uma subidinha. A gente está num nível, se a gente finalizou um ciclo, a gente ganhou um estado de consciência maior naquele aprendizado. Então a gente sobe um pouquinho. Daí a gente vivencia, provavelmente é a mesma coisa, né? Porque a gente vai vivenciando as coisas muito parecidas, só que de uma maneira mais consciente. Então né, a gente vivencia esse aprendizado e sobe um pouquinho. Então a gente vai sempre subindo, né? O tempo aqui ele é sempre visto como uma espiral. Não é linear, passado, presente e futuro. Por isso que os ciclos se repetem, por isso que os assuntos eles meio que se repetem. A gente vai vivendo coisas diferentes, mas que no final, quando a gente vai olhar profundamente, é tudo meio parecido. Só que a nossa consciência, né, nosso nível de aprendizado ali, ele já está um pouquinho melhor. Então a gente já vai conseguindo lidar com aquilo de uma maneira mais leve, né, mais fluida. E, Manu, para quem nunca ouviu falar, não sabe o que é o tal do dia fora do tempo. Você falou, né? Algumas pessoas devem ter falado, quê? Como assim? O ano começa em julho? Tá louca? Ai, o dia fora do tempo, então, do começo, né? A gente no sincronário, a gente começa um ano, ele começa de fato no dia 26 de julho. E ele termina ali no dia 24 de julho, porque no dia 25 tem o dia fora do tempo. Então, o dia fora do tempo é uma pausa entre os 2 anos. É um momento onde a gente avalia o que aconteceu no ano que se passou, né? A gente faz esse O balanço inventário. entre o que aconteceu e a gente começa a querer já visualizar o que vai acontecer, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai querer materializar, onde a gente vai colocar nossa energia nesse ano que vai chegar. Então, o dia fora do tempo, ele serve para a gente pra gente realmente ver esse tempo como uma arte, né? Como algo vivo. A gente Ah, finalizar de fato um ciclo. Não a gente terminou um ano já começa o outro, terminou um ano já começa um outro. A gente dá uma pausa, respira e aí começa de novo. E ele existe também para manter a sincronicidade perfeita desse calendário. Porque se não tem essa pausa, se não tem esse dia, ele não fica sincrônico. Então a matemática se quebra ali. Então ele tem uma pausa que é para sincronicidade ali continuar. Pra olha que sincronia continuar louco o perfeita. insight que eu acabei de ter, Manu. Vamos ver se você concorda Manda, com a minha manda, manda. leitura. Numa visão macro, olhando as galáxias, olhando o planeta Terra, talvez para esse alinhamento, né, de Sol e Lua e masculino e feminino sagrados, já que a gente está sob a energia do medo, do controle, desse masculino distorcido e a gente está nessa transição planetária para um reajuste, será? Porque olha, o lance do Covid começou aqui no Brasil ou melhor dizendo, né, no hemisfério sul, uns 5 dias antes do equinócio de primavera, do ano novo Uhum, astrológico, pela astrologia uhum. sinalpásca.
E de certa forma, com a grande conjunção de Capricórnio, que é o regido por Saturno, senhor do tempo, será que a gente não está assim numa escala macro fazendo essa pausa para fazer Acho que sim. um reajuste? Acho que sim, faz muito sentido. Faz muito É, sentido essa pausa, né? A gente é como se o não um dia do fora parar. do tempo que você explicou tivesse numa outra Uhum, dimensão e visão, assim, demorando alguns meses até que algo seja ajustado nesse feminino, como a gente estava falando no começo, exato. né? A pausa necessária, né? A pausa necessária para o novo chegar, para a gente se permitir mudar e o novo chegar. Que também é algo feminino, a pausa. A pausa é algo completamente feminino, né? Por Que isso que a gente. supostamente, né, mano, quando a gente recebe a lua, a gente deveria pausar no momento de. Quer Exato. dizer, tem vários momentos dentro do ciclo menstrual, mas o recebimento da Uhum, lua é esse momento de, tá, supostamente, deixa eu aqui me recolher para morrer, né? Pra... exato. Nossa, e é tão lindo quando a gente se permite fazer isso, né? Quando a gente pode também, porque nem todo mundo aqui pode, né? Que tem esse privilégio de escolher. Hoje em dia, depois de muito tempo trabalhando, né, assim, pra mim, hoje eu consigo e eu prezo muito por essa pausa. Eu já coloco no meu calendário ali que eu sei, né, Eu no também. meu Meu calendário menstrual tá lá, lua da fechado. Bia, de três, eu coloco os 3 primeiros dias off, fechada para Fechado, Valente. exato. Eu também. Porque, nossa, faz muita diferença. E o quanto a gente, né, a gente realmente se limpa e a gente se percebe diferente, assim. O quanto é É. importante a gente entrar em contato com esse ciclo. Respeitar, respeitar, Uhum, né? exato. E quanto a gente percebe que muda, né, a nossa vida, quanto a gente, depois que passa esse período de morte e renascimento, quanto a gente realmente está mais viva, né, para esse começo desse ciclo menstrual que vem depois da menstruação. Então, eu acho que é muito importante. Que, em outras palavras, também é ressignificar esse feminino materno, né? Ou esse feminino que ficou muito machucado pelo masculino distorcido do patriarcado, um feminino que foi submetido a uma condição de submissão, né, Manu? Então, acho que aí é que está o lance mesmo, né? Esse resgate, esse reajuste, essa pausa necessária para um reajuste do resgate da confiança no masculino a partir de um tempo para o feminino se recuperar, né? Uhum. Que a gente não precisa correr, né, pra gente alcançar essa E, vida, né, a, que a gente e aí a pode Lua está parar. em Aquário hoje falando exatamente isso, né? A gente não precisa mais estar na era da competição, da comparação, né? Eu sou melhor que você é pior do que eu. A gente pode usar esse Aquário agora para colaboração, cooperação. Colaboração. Tem lugar Uhum. para todo mundo tem algo único para entregar. E por isso que está aqui, né? Somos todos pecinhas de um grande quebra-cabeça. E ai, nossa, cada um de nós, cada pecinha tem o seu É sentido, né? fundamental. E que ninguém precisa competir para caber nesse espacinho, né? Que todo mundo tem o seu próprio espacinho para estar tá ali, para agir. Bom, eu acho que vai terminar o nosso. Eu acho que a gente está no minuto final, Manu. Você tem assim algumas últimas palavras? Eu te agradeço. Ah, é só agradecer. Foi Foi muito rápido, demais, né? ideia. Passou muito rápido. Bate-papo bom é assim, né? E eu não falei no começo, eu sempre fui fã da Bela. Eu Ah! acompanho o trabalho dela há muito tempo. Sempre fui Uhul! fã. E foi uma honra Arrou, que receber esse legal. convite. Muito grata, amei. Amei essa Gratidão. troca. Amei essa sabedoria compartilhada e potencializada. Arrou, arrou. Viva a lua em aquário. Olha, a Viva! Thalita, faltam 28 segundos. A Thalita, que está lá na Austrália, que é minha aluna, falou pausa no masculino para curar um pouco do feminino. Um pouco não, É, muito. muito. Então é Ai, isso, Manu. 15 segundos. Gratidão, arrou. hum, Um coisa linda. beijo. Obrigada, gente. Um E boa beijo, Lu. lua em aquário a todos nós.